Amém. Jesus é o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de juntos estarmos aqui, buscarmos o Senhor na sua palavra. E existe algo que nós não cansamos de repetir, que nós estamos no final dos tempos e que o Senhor tem uma palavra para o final dos tempos. Se nós cremos que estamos no final dos tempos, nós precisamos dar atenção então às palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor são sempre palavras de salvação para nós. E nós devemos crer que Deus tem uma palavra de salvação para cada um de nós que está sentado aqui. Não interessa qual seja a nossa condição espiritual, Ele tem uma palavra para nós. Ele pode nos dar vida, Ele pode nos restaurar, Ele pode nos fortalecer, Ele pode nos encorajar. E nessa porção que nós lemos de Mateus 24, nós precisamos compreender que é uma parte das palavras do Senhor, quando os discípulos perguntaram ao Senhor: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando os discípulos ali em particular perguntaram para o Senhor sobre quando e que sinais haveriam de acontecer, o Senhor então falou muitas coisas. E nós sempre repetimos e não nos cansamos de repetir: existem os sinais de fora, os sinais que acontecem no mundo, e existem os sinais que se manifestam no meio do povo de Deus. E nós precisamos prestar atenção principalmente aos sinais que se manifestam no meio do povo de Deus, porque são sinais que nos afetam, que estão diretamente relacionados conosco. E aqui, no versículo 12, o Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No passado também, em diversas comunhões, já falamos aos irmãos que essa porção, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, é uma palavra dirigida ao povo de Deus, porque aqui a palavra amor é ágape, se refere ao amor de Deus em nós. Por que esse amor iria esfriar? Por causa da multiplicação da iniquidade. Então, hoje nós podemos perceber claramente que a iniquidade está se multiplicando. E, consequentemente, o amor dos filhos de Deus para com Deus está se esfriando. Irmãos, isso aqui é uma característica que hoje se observa no meio do povo de Deus. E nós precisamos então fazer a seguinte pergunta: qual é a temperatura do meu amor? Certo? Para com o Senhor. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer sempre. Qual é a minha temperatura? Qual é a temperatura do meu amor para com o Senhor? Por exemplo, na saúde física, na saúde humana, quando você começa a sentir mal, você começa a medir temperatura, né? Daí se está acima de 37, está 38, 39, você está dizendo: eu estou mal. Estou com 39 graus, estou com 39,5, estou muito mal. E você sente esse mal-estar, não é isso? Então você mede a temperatura. Se a temperatura está acima de 37, você está com febre. Espiritualmente falando, quando você sente que algo não está bem, tem que medir temperatura. Daí você tem que ver como está a temperatura do seu amor. Seu amor está frio ou seu amor está quente? Aqui o Senhor falou que o amor se esfriaria de quase todos. Você vai perguntar assim:
E aí, isso tem alguma importância? O meu amor se esfriar? Apocalipse capítulo 1. Aliás, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Nós sabemos que em Apocalipse 2 e 3 nós temos as cartas às igrejas, as cartas às 7 igrejas. E a primeira carta é a carta para a igreja em Éfeso. E aí o Senhor fala da condição da igreja. Eu conheço isso, eu conheço aquilo, tal. Eu estou vendo algumas coisas boas, mas ele no versículo 4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui nós podemos ver a importância que Deus dá para o nosso amor para com Ele. Aqui ele não menciona a temperatura, aqui ele menciona a posição do amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor não é somente uma questão do amor do início do tempo, é um amor em primeiro lugar. Que é que você mais ama? Aqui nós podemos perceber claramente que se o nosso amor para com o Senhor não é o amor que ocupa o primeiro lugar, o Senhor diz: eu tenho isso contra ti. Isso é muito simples de perceber se nós aplicarmos para a nossa vida. Vamos olhar então a vida do casal, marido e esposa. Imagina o que um cônjuge sente quando o outro cônjuge diz: você não é o primeiro amor da minha vida. O meu amor por você não ocupa o primeiro lugar. O que o outro cônjuge sente? O que o outro cônjuge sente? Você daria importância? Se sua esposa falasse isso para você, você ia ficar tranquilo? Não, em primeiro lugar, mas estou nos 10 primeiros. Estou nos 10 primeiros, então estou satisfeito. Tem aqui algum cônjuge que vai falar isso aí? Se eu estiver entre os 10 primeiros, se o amor por mim estiver entre os 10 primeiros, eu estou satisfeito. Tem algum cônjuge aqui que ficaria satisfeito assim, ó? Eu ficaria tranquilo. Tem alguém? Você quer o primeiro? Imagina, o Senhor, Ele quer o primeiro também. Pense na sua situação se seu cônjuge falasse. Daí você vai sentir um pouco o que o Senhor sente. Para nós, amar o Senhor, amor ao Senhor está entre os 10 primeiros? Tá bom já. Mas para o Senhor não. O Senhor disse: tem uma coisa contra ti. Isto é, eu estou descontente. Eu me importo. Aí você vê, o inimigo de Deus sabe isso. Ele sabe desse fato. E ele opera. O inimigo de Deus sabe que a volta do Senhor está intimamente relacionado com o amor que o povo de Deus tem para com Deus. Por quê? Porque tem 3 pontos que nós precisamos prestar atenção. Isso também já falamos no passado. Primeiro, para o Senhor voltar, o corpo de Cristo precisa ser edificado. Certo? Então, o Senhor dá importância para a edificação do corpo de Cristo. Segundo, a realidade do reino precisa chegar a essa terra. E terceiro, a noiva tem que estar adornada, a noiva tem que estar preparada.
que significa a noiva estar preparada e a volta do Senhor? Que ligação tem? Quando a noiva está preparada, o noivo diz: eu não aguento esperar mais, eu quero me casar. Tá certo? Porque existe esse amor. Porque existe esse amor. Agora, o inimigo de Deus deseja a volta do Senhor? Não. Porque se o Senhor voltar, é o fim dele. Então, quanto mais tempo ele postergar, conseguir adiar a volta do Senhor, melhor para ele. Mais tempo ele terá para agir, mais vidas ele irá destruir, mais ele atacará. Então, o inimigo de Deus age. E age de que maneira? Nós podemos ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui fala da operação do mistério da iniquidade. Se é mistério, é algo que está oculto. Isso mostra que a ação da iniquidade é uma ação oculta, escondida. A iniquidade opera de uma maneira escondida, ninguém percebe, é um mistério. Você não consegue compreender, você não consegue ver. Então, qual é a maneira de você então saber isso aí? Eu não sei se os irmãos se lembram quando teve uma série de gripes mortais, né, ocorrendo na Terra, em muitos países, muita gente morrendo de gripe. Todo mundo fica preocupado, né? A gripe é causada por um vírus, não é isso? Você consegue ver o vírus? Pequeno, você nem sabe, mas ele tá aí, né? Você, para pegar uma gripe, a gripe é causada pelo vírus. Você não consegue ver o vírus. Você consegue? Então, o que os médicos recomendam, né? Quando depois de apertar a mão, passa gel, não é? Não procure levar a mão ao rosto, ao nariz, na boca. Lava a mão, lava frequentemente a mão. Tá certo? Então, o que isso aqui é para evitar? Você não consegue ver o vírus, mas esse vírus atua. Se alguém tiver o vírus e apertar a sua mão, você pegar e aí passar na sua boca, o vírus entra. Então, tem que tomar precaução. E depois que você não sabe se pegou, e você só começa a perceber quando você começa a sentir os sintomas, né? Estou começando a sentir febre, tem tosse, né? Dor de garganta. Daí começa a ter os sintomas. Aqui, o Senhor Jesus, em Mateus 24:12, quando ele falou que o amor iria esfriar, isso é um sintoma. Sintoma de que a iniquidade está operando em alguém. E eu gostaria, nessa primeira reunião, falar das forças que operam hoje nesse assunto da iniquidade. E que a palavra de Deus então nos diz para que tenhamos uma visão clara e completa de como essa iniquidade age. E quando começa a agir, começa a haver alguns sintomas em nossas vidas. E vamos então dar uma olhada em alguns desses sintomas.
Você sabe que a questão da palavra pecado, no grego, existem várias palavras que definem pecado e que são traduzidas como pecado. E essas várias palavras têm significados diferentes. E a iniquidade é o pior tipo de pecado que existe. Mas vamos olhar as várias palavras. Significa o quê? As várias situações que mostram a ação da iniquidade, até que a iniquidade se revela em nossas vidas. Isso aqui, num domingo de manhã, eu falei de uma maneira bastante sucinta para a igreja em Uberaba, mas nessa conferência nós vamos tocar esse assunto de uma maneira bastante ampla, de uma maneira bastante profunda. Bom, a primeira característica da ação do pecado, da ação da iniquidade, nós podemos ver em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aqui a palavra pecado no grego é amarta. Significa perder o alvo. Perder o alvo. Amarta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, essa palavra no versículo 1, pecado que tenazmente nos assedia, amarta, significa o quê? Nos fazer perder o alvo. Então, amados irmãos, de que maneira o inimigo de Deus opera? Primeira coisa que ele nos faz, que ele opera em nós, é nos fazer perder o alvo. Sabe, todo cristão tem o alvo. Por quê? Porque recebeu uma revelação e recebeu um chamamento. Não é isso? Existe um alvo. Se nós olharmos, por exemplo, Filipenses, ele fala de correr para o alvo, não é? Então, o inimigo nos faz o quê? Primeiro, perder o alvo. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: qual é o nosso alvo hoje na nossa vida? Qual que é o alvo na sua vida hoje? Isso é importante. Aqui nos mostra, Hebreus 12, 1, que esse pecado, essa ação do inimigo nos faz perder o alvo. E quando nós perdemos o alvo, nós perdemos a direção. Aí nós começamos a dar voltas. Quando você não tem alvo, você não corre. Você só vai de um lado para o outro. Por exemplo, se eu falar para vocês, amanhã eu vou para Uberlândia, eu estou estabelecendo um alvo, não é? Eu vou para Uberlândia, vou pegar o meu carro e vou para Uberlândia. Eu tenho um alvo. Onde é que você vai, Miguel? Não sei, por aí. Por aí. O que acontece daí? Eu estou indo aqui, não, acho que eu vou para o outro lado. Não, acho que eu vou para isso aqui. Então,
Primeira coisa que o inimigo vai fazer é fazer você perder o alvo. Você perde a sua razão de viver. Não tem mais alvo. Você não corre mais. Não corre. Quem tem alvo, corre. Quem tem alvo, luta. Não é? Então, primeiro ponto. Segundo ponto da ação do inimigo em nossa vida, para que a iniquidade chegue, é nós diminuirmos aquilo que nós deveríamos ganhar em medida plena. Significa o quê? Deus quer dar 100 para você. Você diz, 30 tá bom. Essa palavra tema é usada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Essa palavra derrota, no versículo 7, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Significa o quê? O primeiro ponto que nós mencionamos é você perder o alvo. E o segundo ponto é o seguinte: você já não tem mais o desejo de ganhar tudo que você tem direito. Deus quer dar 100, você diz 30 tá bom. Tá vendo? 30 tá bom, 20 tá bom. Quando Deus quer dar 100 para você, quer dizer, o seu apreço pelas coisas de Deus diminui. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Se eu falar para você, você tem direito a 1000 pedras de diamante. Quantas você vai pegar? Se você tem direito a pegar 1000, quantos você vai pegar? Eu quero 1000. Tem alguém que diz assim, não vou pegar só 3, tá bom? Não é? Tem direito a 1000. Não, 3 tá bom. Com 3 eu me viro. Quantas coisas Deus quer nos dar? Deus diz, eu tenho 1000. Está aqui na palavra. Eu prometi dar para você. Aí? Não, peguei uns 3 já, tá bom. Isso mostra o quê? Que tem alguma coisa operando em nós que vai resultar na iniquidade. Isso é mistério da iniquidade operando, entendeu? Já não temos o apreço. Se eu falar para você, você tem direito a 100 sacos de carvão. Quantos sacos de carvão você vai pegar? Eu não estou precisando, não. Eu acho que vou fazer o churrasco, eu vou pegar um saco. Tem algum de vocês que vou levar os 100 sacos de carvão para casa? Ou diz assim, eu tenho caminhão de areia. Ou 10 caminhões de areia. Você vai levar 10 caminhões de areia para sua casa? Diz, estão me dando 10 que eu vou guardar tudo lá em casa. Você vai fazer isso? Porque você não tem apreço por areia, não é? Mas diamante você ia pegar os 1000, não é? Então você pode ver, nos faz perder o alvo e nos faz perder o apreço pelas coisas de Deus, de tal forma que nós nos contentamos com um pouquinho. Eu já tenho um pouquinho, já chega. A terceira palavra, terceiro sintoma,
é a palavra grega paraptoma, é cair quando você deveria estar em pé. Isso quer dizer o quê? Você já não se importa em cair. Cair, e daí? Peraí, a nossa condição não deve ser uma condição caída. Nós devemos ficar em pé. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa é a remissão dos pecados, é a remissão desse paraptoma. Significa o quê? Dessa condição, desse sentimento de cair quando a gente deveria ficar em pé. Você se importa ou não hoje em ficar em pé? Ou, diz assim, não, eu caio assim, todo mundo cai. Eu não dou bola mais. Se esse sentimento está em nós, é porque essa iniquidade já está operando. Imagine então a temperatura do seu amor para com o Senhor. É pecadinho. Todo mundo peca. Os irmãos conseguem perceber essas ações? Conseguem perceber essa situação? A próxima palavra é agnoema. É ficar na ignorância quando deveria saber. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Uma coisa, amados irmãos, é a ignorância, é você não saber. Outra coisa é não querer saber. Você tem a chance de saber, mas você não quer saber. Na Bíblia, nós temos Deus revelado. Na Bíblia, nós temos a revelação da vontade de Deus. Você tem ou não tem vontade de saber? Tem ou não tem vontade de conhecer? Se você recebe a ação dessa iniquidade, você não tem fome e sede de saber. Você não tem busca da palavra. Você não busca a palavra de Deus. Você não ama a palavra de Deus. Você não se interessa em conhecer a vontade de Deus. Você sabe, quando duas pessoas começam a ter comunhão para se conhecer, dois jovens, um conhece o outro, passam a conhecer, aí um deseja saber como o outro é, não é? Esta é a razão do namoro. O namoro não é para ficar se agarrando um ao outro, o namoro é para um conhecer o outro, é para saber como o outro é, o tipo de pessoa tal. Vamos aqui novamente falar, tocar com os casais. Um cônjuge tem que conhecer o outro, não tem? Saber que o outro cônjuge, o que gosta e o que não gosta. Não é? Uma vez eu estava tendo comunhão com um casal, mas estavam tendo sérios problemas.
Por quê? Você não acredita. Um dos cônjuges não podia ouvir o som de um talher roçando o prato assim. Não suportava, dava arrepio, né? E você acredita, né? Esse cônjuge não gostava do outro, o que fazia? Pegava negócio e... Daí aquele cônjuge que não gostava disse: Miguel, eu não suporto mais. Ele sabe que eu não gosto, mas ele pega o negócio e fica rindo para mim, fazendo... Você aguentaria? Você aguentaria? Tem coisa que Deus não gosta e você... E aí, Deus? Tem coisa que a gente precisa conhecer, mas você não tem mais desejo de conhecer. Você prefere ficar na ignorância. Outra palavra é parakoi, significa recusar-se a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Já não é uma questão de ignorância, é que não quer saber. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Essa palavra é desobediência, né? Estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Por quê? No versículo 5 fala: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, a pessoa, por causa da altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele quer se recusar a conhecer, ele é desobediente. E aí, as coisas, você vê, ele já, aqui nós temos a desobediência. Daí o outro ponto é Parabases, que está em Hebreus capítulo 2, versículo 2. É a chamada transgressão. Transgressão quer dizer cruzar a linha intencionalmente, passar dos limites intencionalmente. Hebreus capítulo 2, versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Está vendo? Isso é você. Você sabe que aqui está a linha, aqui está o limite. Você não deve cruzar, mas você cruza intencionalmente esse limite. E por último, a pior condição, que é a iniquidade, anômia, que está em Mateus 24:12, né? E por se multiplicar a iniquidade. O que quer dizer iniquidade? Iniquidade quer dizer o quê? A perda total de referência. Antes tinha um limite. Você sabia, eu não devo cruzar esse limite. Mas quando você apaga o limite, você erra e já não sente mais nada. É a mesma coisa. Você, quando dirige, o seu veículo está cheio de alarmes, não é? Alarme de temperatura, aquele alarme quando falta óleo, não é isso? Pisca, né? Eu me lembro ainda de um irmão, ele contando para mim. Ele diz: Miguel, você acredita? O meu carro, né, fundiu o motor. O que aconteceu? Eu disse: minha esposa. Ela disse assim: bem, eu estava dirigindo, daí apareceu uma luzinha vermelha, ficou piscando, piscando, piscando. E não foi. Piscando, piscando, piscando.
Você gostaria de falar assim, mas que luzinha chata, eu vou desligar essa luzinha, viu? Você vai fazer isso? Se você desliga, você perde referência, perde o limite. Quando ocorreu o problema, você já não percebe, você não sente nada. E isso é iniquidade. Você desliga o alarme. Não tem mais referência. Isso é iniquidade. Resultado, o amor se esfria. E o anticristo é chamado de o iníquo. Então, amados irmãos, nós precisamos perceber que nesse final dos tempos, o mistério da iniquidade está operando. Isso aqui é um ponto. Agora, segundo ponto, que atua no final dos tempos. Vamos dar uma olhada em 1 João. Primeiro é a questão da multiplicação da iniquidade, né? Segundo ponto está em 1 João capítulo 2, versículo 18. Primeira João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, olha só, no final dos tempos, que é que vai operar? Muitos anticristos. Primeira João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Isso aqui é algo muito semelhante ao que nós vimos ali, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Tá certo? E aqui fala, o espírito do anticristo já está no mundo. Agora, nós precisamos então saber que ponto é esse? O que é esse espírito do anticristo e o que é que esse espírito do anticristo faz? Aí, nós precisamos voltar a 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, nessa mesma porção que fala desse anticristo, que fala que tem muitos anticristos, é a mesma porção que fala que nós temos a unção que vem do santo. É a mesma porção que fala que nós recebemos a unção opera em nós. Cristo significa ungido, anticristo significa que é contra o ungido. O que significa ir contra o ungido? É ir contra a unção. Aí, amados irmãos, nós podemos ver dois pontos de operação do inimigo de Deus. O primeiro ponto, nessa questão da iniquidade, ele está se referindo essencialmente à palavra. Aquilo que Deus determinou na sua palavra. Isso é iniquidade, isso é o mistério da iniquidade. Ele opera dessa maneira, fazendo com que você desobedeça a palavra, tire a palavra da sua vida,
perca a referência da palavra. E a segunda ação é a ação do espírito do anticristo. Faz com que você não obedeça mais à unção. Você perde a referência do espírito. Olha só a ação do inimigo de Deus. Faz você perder a referência da palavra e faz você perder a referência do Espírito Santo dentro de você. A unção nos ensina todas as coisas. A unção nos guia, não é? Tem coisas que não estão escritas na palavra. Nós precisamos então orar, contactar Deus e tocar na unção, tocar na direção do Espírito. Mas o que o inimigo faz? Faz com que o espírito do anticristo opere, faz com que você abandone, não dê valor, despreze a unção. Em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Pai e o Filho, nega o Espírito. Os irmãos conseguem perceber? O que o inimigo vai fazer? Vai tirar da nossa vida a referência da palavra e vai tirar da nossa vida a referência do Espírito. Se isso acontece, o que será de nós? Como nós vamos avançar? Como nós vamos nos preparar para a volta do Senhor? Olha, amados irmãos, a importância de exercitarmos nosso espírito. A importância de usarmos nosso espírito para contactar Deus. A importância de nós nos alimentarmos, para nos fortalecermos, para que o Espírito nos encha e nos guie. Amém. Vimos então mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, e agora tem mais o terceiro ponto. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui já não é anticristo, aqui é falso Cristo. Quer dizer, tem uma aparência, parece que é, mas não é. O anticristo é contra. O falso Cristo não é contra, engana. Mas, irmãos, você vê as forças operantes no final dos tempos? Quando a gente olha isso, a gente percebe como eu preciso da palavra. Amém. Como eu preciso do Espírito e como eu preciso ganhar a realidade. Amém. Amém? Eu creio que aí, com essa percepção, nós temos como avançar. Eu preciso da palavra, eu preciso do Espírito e eu preciso da realidade. Porque senão, eu não quero viver uma vida cristã falsa. Eu não quero ser enganado.
E principalmente, eu não quero enganar a mim mesmo. Se eu vivo uma vida de falsidade, eu estou enganando a mim mesmo. É isso que nós queremos? Não. Por isso, amados irmãos, a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus nesse final dos tempos. Amém? Bom, essa aqui é a primeira parte. Nós vamos agora dar um tempo, para formar pequenos grupos, para nós ruminarmos isso aqui. Eu creio, amados irmãos, que é muito importante ruminar isso aí, porque nós precisamos ficar impressionados e marcados com isso. Tá? Mas eu vou só acrescentar um ponto. Eu quero acrescentar um ponto, quando está ligado àquela questão do anticristo, tá bem? Vamos dar uma lida em Daniel 11. Daniel 11. Versículo 31. É uma porção que fala da ação do anticristo, é uma profecia que fala da ação do anticristo. Aqui nós podemos ver, naquela porção do anticristo, falando questão da unção, diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esta é a ação do anticristo. Aqui fala de tirar o sacrifício diário. Vamos dar uma olhada em Êxodo 29. Versículos 38 e 42. 38 diz: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Cada dia, continuamente. Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então o sacrifício diário significa o quê? A nossa comunhão diária com o Senhor. Como o anticristo opera? Tirando a nossa comunhão diária com o Senhor. Essa é a estratégia que a Bíblia revela do anticristo. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você tem seu momento de comunhão com Deus todos os dias? Se não tem, o espírito do anticristo já tirou isso de você. Não pense, eu não tenho tempo. Não é não tenho tempo. É a ação do espírito do anticristo na sua vida. Você não tem comunhão com Deus. Como sua unção vai funcionar? Irmãos, não devemos brincar com isso. A coisa é séria. É o espírito do anticristo que tira a nossa comunhão com o Senhor. Você pode dizer: Miguel, o negócio é o seguinte, quem tem tempo hoje? O negócio está duro, nós estamos tudo muito trabalhando, nós estamos trabalhando demais. Não tem isso, olha só. Então abra de novo em Daniel 11:31. Abra de novo, Daniel 11:31. Nós estávamos ali naquela página, né? É assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Não é isso? Mas preste atenção daí o versículo 32. É o versículo que vem logo depois. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, vírgula,
Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui mostra que tem um povo que não tira o sacrifício diário, que continua tendo comunhão com Deus, e consequentemente é o povo que conhece ao seu Deus. E esse povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, é ou não é possível ter comunhão com o Senhor todos os dias? É. Esse versículo prova que é. Então, não vamos ser enganados pelo espírito do anticristo. Tá bem? Esse aqui é só um acréscimo para essa porção da unção. Tá bem? Vamos agora ter momento de comunhão em pequenos grupos. Eu peço, irmãos, por favor, tenham comunhão. Não use esse tempo para sair passear. Nós precisamos ficar marcados pela palavra de Deus. Eu creio que, ao termos tocado esses pontos, algum sintoma desses você tem. Tem ou não tem? Então, nós temos que ajudar um ao outro. Amém? Então vamos ter comunhão nessa palavra.